Boa noite, pessoal. Olá, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia, mais uma quarta-feira de live. A Janaína chegando, Estela, boa noite, pessoal que está entrando aqui. Thalita, Josi Lourenço, boa noite. É um prazer ter vocês todos aqui. Pessoal de longe. Estamos esperando aqui os convidados de hoje para contar um pouquinho da história. Érica, Arlete Montanari, boa noite, Josi. Rosinha, boa noite. Tabata. É um prazer ter todos vocês aqui. Pessoal, aproveitando enquanto a Dani e o Neto não chegam, eu queria relembrar, boa noite, Estela. Queria relembrar vocês que está tramitando no Congresso um projeto de lei. Ô, Josi, irmã do Neto, participou da jornada, né? Muita gente chegando, Lari Tormena. Bom, pessoal, então está tramitando no Congresso um projeto de lei que vai mudar radicalmente o que é feito dentro da reprodução assistida no Brasil. Esse projeto de lei, ele vem tramitando ao longo dos anos, mas agora, em 2021, ele está indo para frente, agora, nessa semana, e a gente está muito preocupado porque vai mudar drasticamente a reprodução assistida, inclusive retirando a autonomia das pessoas na decisão da sua própria fertilidade. E se você quer vestir a camisa dessa causa, eu vou pedir para você acessar o Instagram do Cefep, que lá tem um link para você estar votando contra esse absurdo que é tirar a autonomia das pessoas. Vou convidar aqui os nossos convidados de hoje. Oi, Igor, boa noite. Depois você me conta se deu certo lá, hein, Igor? A Érica aqui. Oi, Dani, boa Oi, noite. Tudo bem? tudo, graças a Deus. O Neto tá chegando. Tá bom, Érica, boa noite, pessoal. Rafaela, muita gente entrando aí. É um prazer ter vocês aqui hoje. Hoje é uma live diferente, né? Que eu vou abordar aqui como médico, mas também vou ficar um pouquinho do lado do paciente. A Daniela é minha irmã, tá ali já o Pedro Pedroca, né? O tão esperado Neto, boa E noite. aí, O Anderson? Henrique. Então, estou contando aqui, Neto, que hoje nós vamos fazer uma live diferente. Oi, Daniela Pinhata, quanto tempo? Boa noite. Vai ser uma live diferente porque eu vou falar como médico e falar um pouquinho aí do outro lado da mesa, do sofrimento que é ficar desse lado para alcançar um bebê, né, Neto e Dani? É Isso verdade. mesmo. Antes de vocês chegarem, eu estava comentando do projeto de lei que está sendo votado no Congresso para mudar radicalmente as questões da reprodução assistida. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Congresso não quer autorizar mais congelamento de embriões, eles não querem mais deixar além de 2 embriõezinhos formados por ciclo, o que vai inviabilizar as pessoas que têm dificuldade para ter um bebê e que precisam da fertilização in vitro. Olha o topete do Pedrinho. Oi, Pedrinho. Tá com o novo visual, Tudo bem? Anderson. Bom, Dani Neto, é um prazer ter vocês aqui hoje, né? A gente colocou o título da live como Vencendo a Síndrome do Ovário Policístico e o Fator Masculino. Eu queria que vocês contassem para a gente como foi essa jornada, como foi o início de tudo. Quando nós temos já 15 anos de casado, quando foi no terceiro ano de casado, nós resolvemos ter um bebezinho. Só que a gente foi tentando e não conseguimos. Foi aí que a gente procurou a medicina, a primeira ginecologista, e ela solicitou um monte de exames, né? Primeiro para mim, e meus exames deu os meus ovários policísticos, mas mesmo assim a gente não conseguia. Aí eu fui investigar o do meu esposo. Teve um fator masculino no meio dessa jornada. Para nós, nesse momento, tá bom. Já foi uma tristeza muito grande pra gente, que a gente não esperava isso, né? A gente já desesperado, já querendo logo um bebê, aumentar a família, e não era possível. Mas, graças a Deus, a gente tinha um irmão, tem um irmão, né, médico nessa área, e nós recorremos a ele desesperadamente. Não, ninguém sabia nesse momento, acho que o Anderson e a Janaína foram os únicos a saber nesse momento, porque era uma tristeza muito grande, a gente não sabia o que fazer na hora, né? Ou quem recorrer, o que medida tomar. Mas foi aí que nós fomos procurar meu irmão,
E aí ele foi solicitando mais exames, a gente foi indo atrás, né, para caminhar dessa jornada. Só que foi uma coisa muito difícil que a gente passou. Foram choros e mais choros, lutas e mais lutas, muita tristeza. Porque é muito difícil a gente querer muito almejar uma coisa e não poder ter. E era muito difícil quando a gente via assim, alguém grávido, alguém tendo bebê, e só ali nós que não. Foram quantos anos? Depois de 15 anos que Deus deu o Pedrinho para nós, né? Então foi 14 anos tentando ali. E nós tentamos nós fizemos uma reprodução, não foi com o Anderson, foi numa outra clínica aqui em São Paulo. E infelizmente não deu certo. Daí aquilo desabou também pra gente, mas nós pensamos várias vezes em desistir. Nós fomos através do tratamento, não deu. O Anderson não fazia naquela época, acho que, né, Anderson, você. Na verdade, precisava de um procedimento que era feito só em São Paulo, né? Isso mesmo. E aí a gente fez, foi muito choro quando o médico entrou ali naquela sala do hospital hoje, falando que não era possível. Que não era possível, que não tinha, já foi feito tudo o que tinha para fazer e não tinha mais o que ser feito. O nosso chão desabou. Foi uma tristeza, assim, foi só choro. Era só choro. Eu não tinha palavras para falar com meu esposo não tinha palavras para falar comigo. Um olhava para a cara do outro e chorava. Nessa hora, a gente recolheu a nossa família. A nossa família que foi o nosso porto seguro naquela hora. Então, meus pais, os meus sogros, todos nós, né? Meus irmãos, meus cunhados, porque a gente não tinha mais o que fazer. Mas a gente tinha a esperança que a gente um dia ia ter. Então, a gente sempre creu nisso, que a gente ia ter um bebê. Ele tá aqui, ó, desesperado já. E nós fomos tentando. E mesmo assim, aí depois o Anderson teve a clínica, né? E ele chamou a gente novamente para fazer novamente o procedimento. E foi aí que a gente conseguiu. Eu tô fazendo bem resumidinho, né, Anderson? Dani. Então, foi um momento bem delicado, porque no início a Dani e o Neto não me contaram, e é bem interessante isso que a Dani começou a falar no início, que a investigação geralmente começa com a mulher, né? Então, começa tudo da mulher, a mulher já vai no ginecologista, a mulher já faz a rotina ginecológica, então acaba sendo mais fácil fazer a investigação com a mulher, e o homem vai ficando secundário nesse cenário todo. E aí, quando surgiu essa dificuldade da Dani e do Neto, foi quando eles vieram e contaram para gente, para mim e para minha esposa, né? E é muito comum o casal que recebe o diagnóstico da infertilidade ficar na dúvida se divide isso com a família, se guarda para si mesmo, ou escolhe alguém de confiança para realmente estar dividindo essa angústia, né? Isso faz parte, realmente, do enfrentamento da infertilidade. É importante que as pessoas que tenham a dificuldade para ter filhos busquem o apoio de alguém da sua confiança que esteja fora daquele. Eu costumo dizer que o casal que tem dificuldade para ter um filho, ele está dentro de um barquinho no meio de um rio. E às vezes a gente está remando nesse barquinho a favor da correnteza e às vezes contra a correnteza. Só que na hora do desespero, quem está dentro do barco não consegue ter ali a inteligência emocional para saber como conduzir o barco. E aí é a hora que entra alguém da confiança de fora, que você pode confiar, e às vezes essa pessoa não vai entender muito o que está se passando, mas o simples fato de ouvir já vai te trazer um pouco mais de alívio. E foi isso que aconteceu com o Dani e com o Neto, né, Dani e Neto? Passado um tempo, depois do sofrimento, do luto, eles chegaram para mim, para a Janaína, e foi quando a gente começou todo o processo. Do primeiro tratamento, eu participei da estimulação ovariana da Dani. Então, até o momento da coleta dos óvulos, foi feito tudo aqui em Ribeirão Preto. E aí, lá a coleta, a outra parte foi feita em São Paulo. E, realmente, santo de casa não faz milagre, né? Porque nesse primeiro tratamento, o Neto e a Dani... Bom, vou dar um spoilerzinho aqui, Dani e Neto. Eles ficaram com 2 embriõezinhos, com 3 embriões, né? Isso. E foi feita a primeira transferência e nós não tivemos o positivo. Aquilo para mim foi um sofrimento muito grande. Oneida, boa noite. Foi um sofrimento muito grande, porque eu via como o meu cunhado e como a minha irmã gostam das minhas filhas, gostam das minhas sobrinhas, e chegou a vez deles terem um filho, e aquele sonho estava ficando mais distante, né? E foi quando
aí o Neto e a Dani enfrentaram o primeiro luto, o primeiro negativo desse tratamento, né, Dani Neto? Isso, foi muito E o difícil. outro, e o outro embriãozinho não sobreviveu, né? Então foi feita a transferência de 2 embriões e o terceiro não sobreviveu a blastocisto. A primeira transferência foram embriões de terceiro dia. E aí foi muito interessante porque eu vivenciei do outro lado da mesa, como parente de pacientes e como esse apoio social, a situação da Dani e do Neto. E eu pude vivenciar as fases do luto que a gente enfrenta quando tem o negativo. A primeira fase é a negação, né? Então eu cheguei a ouvir do meu cunhado, da minha irmã mesmo, a gente não quer mais ter filho, ou isso não é pra gente. Então a negação ela foi muito clara, né, pra gente naquele momento como uma reação normal do enfrentamento do luto, que é pegar um teste de gravidez negativo. E às vezes não tem todas as fases certinhas, mas a próxima seria a fase da raiva. E aí, para mim, a Dani e o Neto não manifestaram isso. Mas talvez entre si, não um com o outro, mas raiva da situação, se sentir injustiçado, se sentir menosprezado pela situação de não ter conseguido, né? Importante. E aí vem a terceira fase, que é a barganha. A barganha, pessoal, geralmente é quando a gente está num cenário do luto, a gente começa a fazer trocas com Deus ou com alguém todo-poderoso. E aí começa, puxa, se eu deixar de fazer isso, eu vou alcançar o meu sucesso. Se eu deixar de fazer aquilo, a vitória vai vir para mim. E a gente começa a fazer trocas. A barganha ela é saudável, mas se ela estiver passando de um limite, ela pode trazer prejuízo para o nosso cotidiano. E uma forma da gente aliviar a barganha seria a gente buscar o altruísmo, ajudar as pessoas, anonimamente mesmo, vai fazer uma cesta de compras, de alimentos para alguém, aquilo te traz uma sensação de que você realmente está fazendo algo bom e que você está no controle da situação. Depois vem a tristeza, que faz parte, é o primeiro passo. A tristeza é o primeiro passo para você ir para a resolução. E aí depois vem a resolução, que é olhar para frente com esperança, ter uma luz no fim do túnel e ganhar força e fé para seguir adiante. E aí, Dani Neto, nós tivemos o nosso primeiro negativo, não tivemos mais embriões, e depois? Nós ficamos um tempo que você sempre falava assim, vocês não vão fazer, vocês não vão tentar novamente, mas aquilo, a gente tinha medo de ter outro negativo, de ter outra tristeza, e a gente estava bem entre nós dois, e a gente tinha esse medo, poxa, a gente vai tentar novamente, e se não der? E se não for, ao mesmo tempo que a gente queria muito uma criança, porque nós somos loucos por criança, né? Ao mesmo tempo, mas a gente tinha aquele receio, aquilo assim, não vai dar certo, se a gente tiver um negativo, uma outra frustração dessa, passar por tudo isso de novo, mexe muito com a nossa cabeça, com tudo, né? Com a nossa mente, com o nosso organismo. Então a gente falou, vamos dar um tempo. E nós deixamos, demorou mais, acho que mais uns 10, quase 10 anos mais para mas assim, a gente sempre querendo. E assim, eu cheguei relutando com Deus e eu perguntava, falava assim, meu Deus, quando que vai ser a minha vez? Eu olhava para uma grávida, olhava para outra grávida, e por que eu não? Eu sempre ficava contestava, às vezes até com meu próprio esposo eu contestava, por que eu não? Mas dentro de mim eu tinha certeza que um dia eu ia ter um bebê, só não sabia quando. Mas aí quando foi um tempo que nós sentimos aquela necessidade, uma falta, nós dois estamos bem, mas agora chegou o tempo da gente ter um bebê. A nossa casa, a gente já sentia aquele lar vazio, aquela coisa que nós estamos precisando. Se tiver que vir outro negativo, vai dar negativo. Vamos tentar novamente? Vamos tentar novamente. Eu acho que a gente estava mais bem envolvido em relação ao bebê, né? Então, mas ao negativo, para passar por esses de novo, porque foi um sofrimento muito grande, onde a gente escondeu mais das pessoas possível. Então era muito difícil a gente chegar numa festa, a gente chegar no lugar e as pessoas perguntaram assim, nossa, você já tem 6 anos de casado e por que não tem filhos? Isso era a pior coisa. Então, a gente se afastava de reuniões, a gente queria o maior tratamento com pessoas para não escutar esse tipo de coisa, porque isso doía a gente. Eu escutei da minha empresa que falava, por que não tem filhos? Ah, é porque você não quer estragar seu corpo. Então, assim, eu ia assim, muitas pessoas, muitos clientes me falavam e cada palavra dessa me machucava. Então, a gente começou a se distanciar de várias pessoas, até mesmo algumas pessoas da própria família.
Porque a gente Tá tinha... falhando um pouquinho o áudio, Dani. Tá falhando? Acho que é a minha internet. Aí. Então, a gente tinha esse medo, a gente se distanciava disso, porque a gente sofria. Era cada questionamento, a gente tinha aquele sofrimento. Então, a gente resolveu se afastar, nós fechamos entre nós. Então, sempre era eu e o Neto. O que a gente ia fazer era sempre só nós dois. Depois, vamos ali, porque a gente sempre saberia que ia ter uma pergunta daquela, uma brincadeira daquela, sabe? Estão esperando ver. Isso machucava muito a gente. Quando tocava no assunto de filho para nós, a gente criou um bloqueio. Nós criamos um bloqueio. Então, a gente não queria falar sobre filhos com ninguém. Então, assim, quando alguém falava, mexia na nossa ferida. E isso nos machucava. Então, isso que a gente foi esperando, acho que até a ferida, realmente a ferida se resolveu dar um passo. Acho que estão falando que o sinal está... Tá ruim o áudio um pouquinho. Ô, Dani, isso, o enfrentamento, né, típico do que vocês estão falando. A gente realmente muda até o nosso cotidiano para se poupar, para proteger a nossa emoção desse sofrimento e dessa cobrança que tem da sociedade, né? Isso. Aí melhorou um pouco o áudio. Né? Melhorou? Então tá. Certo. E aí, você estava, Dani, o primeiro tratamento, dizendo que você estava com 33 anos, né? O primeiro, mais ou menos. Isso. Não. O primeiro luto, Anderson, eu estava com. Eu tentei depois de 3 anos, 23, 26, eu estava com 28. Mas a primeira coleta de óvulos? Foi de 31 para 32. 31 para 32. E aí eu estava entrando numa angústia muito grande, porque esses dois não falavam mais nada sobre o assunto, e eu estava dando tempo deles também, eu não podia invadir isso, porque era o momento deles, eles não tocavam mais no assunto. Aí um dia eles vieram para minha casa, e aí meu cunhado abriu um pouquinho da fresta da porta com a minha irmã, aí eu entrei com os 2 pés. Eu falei, olha, a gente já tem 2 dificuldades aqui, que é a síndrome do ovário policístico, até a Elaine Cris, 22, está comentando que ela tem ovário policístico e tenta engravidar, ela tem 20 anos. Nós vamos falar um pouquinho disso, tá, Elaine? E aí eu falei, escuta, nós temos 2 problemas, o fator masculino e o ovário policístico. Nós vamos esperar aparecer o terceiro, que é a baixa reserva ovariana, porque ela estava fazendo 35 anos, e aí foi quando, então, a gente partiu para o segundo tratamento, né, Dani? Isso mesmo. E aí, conta pra gente. Nossa, e foi assim, aquela ansiedade, né? Nós também não contamos para ninguém estava sabendo que a gente estava retomando esse tratamento, porque a gente não queria que todo mundo soubesse e depois ter um negativo. E a gente falou, ó, não deu certo. Então nós fomos, só vocês acho que sabiam, só a sua casa praticamente sabia. Então a gente sempre via, a gente não saía da sua casa, só ia para Ribeirão e a gente sempre tinha aquela expectativa, vai dar certo. E vai dar certo, mas não vai dar, e se vier um não novamente, mas a gente falou, vamos enfrentar. E nós conseguimos, acho que foram 17, né, Anderson, na época? 17 óvulos. Isso, e 11 ficou, não lembro agora, né? 17 óvulos e 9 embriões, 9, né? Isso mesmo. E eu fiquei super feliz, porque foi totalmente diferente do que deu no primeiro. Eu falei, nossa... Então, aí eu falava, aí já começou a dar certo, porque foi uma coisa, a gente ficou super feliz, mas ao mesmo tempo com aquele receio. Mas a gente falou, vamos seguir em frente e nós conseguimos. E quando veio o resultado do positivo, nós não acreditamos. Eu lembro que nós ligamos até para você de madrugada, a gente desesperado, porque ao mesmo tempo que eu fiz o teste, eu fiz 3 testes de desespero. Fiz até antes, né, do que era previsto para fazer. E quando deu aquele positivo, eu falei, meu Deus, eu queria sair gritando, queria sair chorando, esperneando, contando para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele medo. Meu Deus, e se for o falso positivo, será que isso é verdade? Era um sonho. Era um sonho que... Quantas vezes eu já não deitei a cabeça no travesseiro e pensando no dia que eu estaria grávida, como eu contaria para os meus pais, como eu contaria para o meu sogro, para os meus irmãos. E eu falava assim, meu Deus, será que esse sonho se tornou realidade? Foi uma sensação que não dá para descrever. Foi assim, todo o choro, toda a luta que a gente passou, aquela tristeza, aquela angústia,
Hoje, a gente lembra, nós, lógico que a gente lembra, mas assim, o fato de ter ele aqui com a gente, parece que tudo parece que foi até rápido, mas não foi, foram anos que a gente chorava, mas chorava mesmo, mas a gente não contava para ninguém, porque não tinha como dividir com alguém, porque muitos não entendem a nossa dor. É muito difícil, porque acho que só quem passa que consegue entender essa dor, é muito difícil isso. É bastante complicado, cada pessoa reage de um jeito, né? O homem reage de um jeito, a mulher reage de outro, dependendo também do meio que a gente vive, familiares, a sociedade que a gente convive, isso tudo pode interferir na forma como a gente vai enfrentar a infertilidade. E uma particularidade, pessoal, também, que é comprovada pela ciência, é que quando a gente enfrenta o luto do negativo, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para amenizar o sofrimento é justamente se apegar com a religião, se apegar com Deus, independente da placa, né, da igreja, da religião em si, se apegar com alguém maior para te dar um pouco mais de sustentação e segurança para você seguir adiante. Você vê, eu estudei aqui na USP, fiz mestrado, fiz doutorado em síndrome do ovário policístico, uma coisa que eu gosto muito, que eu estudei bastante, e a minha própria irmã, dentro da minha casa, com meu cunhado, a gente não conseguiu sucesso na primeira tentativa. Para vocês verem como a gente não está no controle da vida. Né? Por mais correto que você faça, por mais que você faça tudo certinho, a gente não está no controle de tudo. Olha, o pessoal está comentando aqui que está falhando, eu vou deixar gravado, tá? Bom, aí, a síndrome do ovário policístico, pessoal, vou aproveitar aqui o caso da Dani do Neto, do Pedrinho, né? Boa noite para quem está chegando aí, viu? Ó, a Rosinha Alves está comentando que realmente é um grande vazio que nada preenche. Só a gente sabe também o que a Rosinha passou, viu? Não é brincadeira. Na segunda tentativa, a Dani e o Neto, e o Pedrinho, né, na verdade, eles tiveram uma gestação gemelar, tá? Então, olha lá, Rosinha comentando, 3 lutos de negativos e um do bebezinho que morreu há 1 ano, né? Mas se Deus quiser, Rosinha, essa história vai ser diferente, né? A Elaine Cri, só um pouquinho, Dani Neto, eu vou fazer um parênteses. É verdade, um grande vazio, vem depressão, ansiedade, tudo. Estou passando tudo isso. Todos falam e você não pode ter filhos. Muita gente entrando, pessoal, já me perdi aqui, tá? Mas é um prazer ter vocês, Daniela Pinhata, todo mundo aqui. Bom, então a gente está contando, né, do caso da minha irmã e do meu cunhado, que tiveram uma jornada de 15 anos para alcançar a bênção que é o Pedrinho na nossa vida. No primeiro tratamento da Dani e do Neto, nós tivemos 11 óvulos, 3 embriões, uma transferência, outro embrião não sobreviveu a blastocisto. No segundo tratamento, 2 anos mais velha, nós tivemos 17 óvulos, 9 blastocistos, primeira transferência, beta-HCG positivo, gestação gemelar. Tá? Foi uma gestação gemelar. Aí foi aquela alegria, eu me recordo da Dani e do Neto comentando, a gente tem gêmeos mesmo, que alegria. E aí nós acompanhamos um dos saquinhos gestacionais, foi uma gestação amembrionada. Tinha lá o saquinho gestacional, mas não tinha um embrião dentro do útero. Tá, pessoal? E aí, então, acabou evoluindo só a gestação do Pedrinho. E aí eu me recordo que fui visitar a minha irmã na primeira semana que o Pedrinho tinha nascido. E aí ela com aquelas olheiras descabeladas, meu cunhado com aquelas olheiras. Ela falou, Anderson, eu acho que eu não ia dar conta de ter gemelar. Conta a gente sempre dá, né? Mas é diferente. Eu vi que algumas pessoas, Dani Neto, comentaram, né, que o sonho de ser mãe está indo embora. A Elaine comentou isso por causa da síndrome do ovário policístico. Eu vou fazer um resumo bem rápido do que é a síndrome do ovário policístico. A SOP, que é como a gente abrevia essa doença, ela é a causa mais frequente de infertilidade feminina. E apesar de ser a mais frequente, se ela ocorre de forma isolada, ela é a mais simples de tratar. E o tratamento número 1 para quem tem síndrome do ovário policístico é modificar estilo de vida. Perda de peso,
Se a pessoa tem um peso adequado, modificar o estilo de vida com componentes adequados para você aumentar a massa magra e diminuir massa gorda, gordura no corpo mesmo, tá? Esse é o tratamento de primeira linha. E quando a mulher com SOP decide engravidar, a gente precisa avaliar as trompas e avaliar o espermograma. E se tudo estiver normal, o tratamento logo depois de fazer a modificação do estilo de vida é a indução da ovulação para o namoro programado. Então, o casal toma um remédio para desenvolver os folículos, a mulher rompe esses folículos, a gente vai acompanhando, e aí o casal tem relação no período fértil. Se no meio do caminho a mulher tem distúrbio metabólico relacionado ao diabetes, a gente também precisa usar medicamentos que controlem a insulina, a glicemia no corpo, que basicamente o mais utilizado é a metformina. Tá, pessoal? Então, síndrome do ovário policístico, se presente de forma isolada, é a mais simples de se tratar. Se a gente tivesse que escolher uma causa para tratar a infertilidade, a síndrome do ovário policístico é a mais simples, mas quando ela está presente de forma isolada. Quando o espermograma está alterado, quando a trompa está alterada, quando tem endometriose associada, aí a gente precisa fazer uma abordagem mais ampla para entender realmente como é todo o processo. Né? E aí, Dani e Neto, a gente então tem agora 7 embriõezinhos congelados, né? Isso. Estão pensando em aumentar a família? Deixa passar o Covid, quem sabe, né? Nossa, se a gente tivesse 2, Anderson do céu, como é uma delícia, mas assim, mudou a nossa vida totalmente, né? Depois de praticamente 15 anos de casado, a nossa vida é outra. Agora é tudo em torno dele, né? Mas graças a Deus é a nossa alegria de casa. E foi interessante que quando a Dani e o Neto estavam fazendo o segundo tratamento, eles estavam mudando de apartamento. E aí eu fui visitar, eles tinham contratado uma pessoa para decorar o apartamento todinho. E a gente olhou, e esse quarto? Ah, esse quarto a gente não tem decoração. Então, a casa inteira decorada e aquele quarto não tinha decoração, não tinha planejamento para nada. Obviamente que na cabeça deles era para um bebezinho. E no meio da reforma, no meio da mudança, veio a gestação e aí eles puderam finalmente completar o projeto da casa, do apartamento, né, Dani e Neto? Isso. A nossa alegria tá baixinho, correndo pela casa. Tá com 1 ano, né? 2 aninhos. 2 aninhos, olha eu já. Já tá... 2 aninhos, já tá passando tempo aí, né? Ô Dani, e aí interessante, depois da primeira tentativa, você lembra da gente ter feito algum tratamento, alguma coisa diferente? A gente chegou a pedir exames diferentes. Eu lembro que eu refiz vários exames com você novamente. Você pediu vários exames novamente pra gente e nós repetimos todos, né? Repetimos todos os exames. Eu não lembro agora. Na verdade, eu estou perguntando isso porque é muito comum, quando a gente tem o negativo, a gente querer ter o controle da situação nas mãos. E aí, a primeira medida que o casal toma é sair correndo, fazer uma série de exames, fazer um monte de investigação para tentar achar uma causa. E nós sabemos que o principal motivo de falha no tratamento, o problema é genético. No próprio caso da minha irmã, né, nós tivemos aí uma gestação gemelar e um dos saquinhos gestacionais teve gestação embrionada. E o que a ciência recomenda atualmente é que depois que a gente teve um negativo, não há necessidade, inicialmente, de se fazer investigações adicionais além dos exames obrigatórios. Tá? Então, nós lá na clínica oferecemos de rotina para serem feitos esses exames, tá? Mas eles não são obrigatórios. E isso é importante, porque a gente está lidando com uma limitação biológica, natural do ser humano, que é alcançar a gravidez. Nós produzimos muitos embriões geneticamente alterados, e o organismo, percebendo que o embrião está alterado, não deixa a gravidez avançar. Seja através de um teste de gravidez negativo, ou seja através da gestação anembrionada. Tá, pessoal? Então, vocês veem que esse foi um típico caso, né, da minha irmã e do meu cunhado, que passou por todas as fases do luto, né? A Josi, ó, comentando. A
Josi, irmã do Neto. Anderson, minha segunda gestação também tinha o saco gestacional, mas não tinha o bebê. Então é um típico caso, esse da Josi, igual da Dani, do segundo saquinho gestacional, de alteração genética embrionária. O organismo, percebendo que o embriãozinho está alterado geneticamente, ele mesmo se encarrega de impedir que a gravidez avance. Por que ocorre a gestação embrionada? A Josi está perguntando. Na verdade, Josi, o embriãozinho ele pode ser dividido em duas regiões principais. Uma parte mais interna, que a gente chama de massa celular interna, ela origina a criança, origina o bebê propriamente dito. A parte externa, que é o trofoblasto, origina o saco gestacional, origina a placenta, origina os outros anexos da gestação além do bebê. Quando o embriãozinho implanta, mas ele tem um probleminha genético, às vezes a parte que vai dar origem à criança, que é aquela massa celular interna, ela não desenvolve. Só desenvolve a parte externa. E aí por isso que a gente acaba tendo um saquinho gestacional vazio. Você tem as estruturas da gravidez, mas não tem ali o embriãozinho propriamente dito. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Olha só, na família da Dani e do Neto, nós temos 3 casos. A Josi, irmã do Neto, a Dani e eu também. A Janaína teve a nossa terceira gestação, foi uma gestação anembrionada. Eu nunca vi um ultrassom tão alterado na minha vida como o ultrassom da nossa gestação, que tinha umas estruturas bem alteradas. E nós entendemos que aquilo era uma limitação inerente da espécie humana, que nós não estávamos no controle e que a própria natureza, Deus mesmo, se encarrega de interromper a gestação na maioria das vezes para poupar a gente do luto, do sofrimento, porque na maioria das vezes esses quadros evoluem mesmo para uma perda, para um aborto. Inclusive, pessoal, muitos de nós que estamos aqui reunidos hoje tivemos gestações espontâneas em outros momentos. Formamos os nossos embriões. Esses embriões implantaram no útero. Mas aí veio a menstruação e a gravidez não conseguiu avançar. E isso ocorre pela produção de embriões geneticamente alterados. Síndrome de Down é a causa mais frequente de aborto. Depois tem uma síndrome chamada Turner, que falta o cromossomo X e o cromossomo Y. É a segunda causa mais frequente de aborto também. E a própria natureza poupa a gente desse luto mensal. Porque se todo mês a gente tivesse a gravidez e tivesse a perda na sequência, o ser humano ia viver num luto constante, tá? Queca, vi aqui, é um prazer ter todos vocês aqui. Então, o mais importante, pessoal, num caso como o da Dani e do Neto, é realmente o casal, ele dá o seu tempo, né? Respeitar os seus limites, as suas necessidades, respeitar ali as suas dificuldades. Muitas vezes é um momento de introspecção, de isolamento, isso faz parte do nosso enfrentamento, né? Das nossas dificuldades. A Alessandra Pereira, pessoal, tenho que dividir esse caso com vocês. A Alessandra está grávida, uma paciente de 43 anos, com muita luta e nós não desistimos, hein, Alessandra? É um prazer. Então a gente tem que respeitar o nosso limite. E vocês que estão enfrentando essa jornada, a primeira coisa, pessoal, é entender e encontrar alguém que possa servir de apoio para vocês. Um irmão, um parente, um amigo, um profissional da saúde mental, porque esse suporte, esse apoio social, ele faz parte do alívio que a gente tem, dessa carga que a gente tem emocional na jornada de ter um bebê. Você vê, pessoas que às vezes não têm a dificuldade para ter um bebê, passam pelo luto do negativo, e imagina quem tem a dificuldade adicional. O luto ele é duplicado, ele é triplicado, não tem como medir tudo isso. Então a gente precisa ir atrás de ferramentas que vão nos dar suporte para enfrentar tudo isso. E no caso da síndrome do ovário policístico, essas ferramentas são fundamentais, porque a SOP ela está muito relacionada com a obesidade, relacionada com o distúrbio metabólico. As mulheres têm uma distorção da autoimagem, elas acabam tendo uma baixa autoestima, tem interferência na vida sexual, na vida cotidiana. Então, muitas vezes, para a gente controlar uma síndrome do ovário policístico, controlar também a infertilidade relacionada a essa doença, a gente precisa da atuação da equipe multiprofissional. Não é só o médico ginecologista, não é só o médico especialista em fertilidade,
mas a gente precisa recorrer aí ao educador físico, precisa recorrer a nutricionista. Hoje existem dietas anti-inflamatórias, dietas que vão ajudar a adequar o peso. Às vezes a gente vai precisar recorrer também a um profissional de acupuntura, né? A gente também tem esses outros artifícios que a gente também pode estar usando para tentar controlar tudo isso, o endocrinologista, tá? Então, a síndrome do ovário policístico, ela tem jeito. A nossa maior preocupação, no caso de uma FIV, de quem tem a síndrome do ovário policístico, é ter aquela resposta exagerada do ovário ao uso dos remédios. A mulher começa a responder demais aos hormônios, a barriga fica inchada. Eu lembro que quem aplicava as medicações da Dani era eu, e acho que a Jana, né, Dani? É. Nós aplicávamos as injeções e a minha irmã, ela teve um pouquinho do hiperestímulo, teve líquido livre, teve os ovários aumentados de volume, mas tudo controlável, tudo administrável, né? Claro, com um pouco de desconforto, dor, roupa apertada, aumento do muco, muda um pouco o humor, né, Neto? Exatamente. Não é fácil. Tudo isso. Hã? Então a gente acaba tendo essa participação. E aí é muito interessante, porque o Neto sempre estava ali junto, né? E nós, homens, acabamos ficando um pouco mais secundários nesse cenário todo da estimulação. Porque as mulheres têm que tomar os remédios, tem que ali estar mudando o corpo, tá passando por todo o processo. Então é quando a gente entra para aplicar os medicamentos. Só que o Neto ficava muito longe das agulhas. Ele às vezes ficava ali só olhando, quem aplicava era eu. Era verdade. Eu falava você, lembra, Anderson? Anderson, me ajuda. Foi muito legal e a gente participou disso tudo de uma maneira bem leve, né, Dani? Foi de uma maneira bem tranquila. A Rosinha comenta que ela é uma grande batalha, chegamos muito perto da vitória, mas não desisto. É isso aí, Rosinha, o momento vai chegar, viu? O Neto sempre foi um parceirão. Ó, e a Janaína está de prova, hein, Neto? Não teve jeito. E aí é muito interessante, pessoal, porque eu, como médico, né, a gente, claro, recorre à ciência, vai em busca da informação, vai em busca do que realmente nós temos disponíveis na nossa mão, mas a gente nunca deixa, né, como cristão, de acreditar na força do Todo-Poderoso, né? E aí eu acredito que o grande divisor de águas desse tratamento, sem dúvida nenhuma, foram as orações que a gente deixou, pedindo para que ele desse a vida na hora certa, né? E eu lembro que na véspera nós fizemos uma oração muito bonita, que inclusive a minha irmã, né, que fez a oração, eu achei tão bonito. Eu conto isso para os pacientes, viu, Dani Neto? Nós estávamos nós quatro no meu quarto orando, né? E ali a minha irmã apresentava na presença de Deus e falava com essas palavras. Falava assim para Deus: Deus, tu sabes o quanto nós queremos esse filho. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se chegou o momento, entrega para a gente. Mas se não chegou, nos faz aceitar a sua vontade. E foram umas palavras tão sinceras, eu estou aqui transmitindo para vocês, né, de uma outra forma, mas foram palavras tão sinceras que ali na hora eu falei: puxa, eles estão preparados para a maternidade e para a paternidade. E ali, graças a Deus, a gente teve a vitória. E aí, pessoal, o mais legal é a família, porque todo mundo sabe da dificuldade, né, do casal que tem dificuldade ali para engravidar, e fica todo mundo com papos ali de aranha. Será que eu pergunto, não pergunto? E aí chegou um tempo que acho que pararam de perguntar para eles, e aí rodeavam a mim e a minha esposa. E a gente era mais direto, e aí cortava, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu passei uma saia justa agora, uns 2 anos atrás, que eu fui num churrasco, e lá tinha um casal que havia feito o tratamento, tá? E esse tratamento eles não engravidaram. Ele tinha um fator masculino bem grave, formaram 4 embriões, transferiu 2, não engravidou, e tem 2 lá ainda congelados, eles não foram buscar. Eu estava no churrasco, cumprimentei os 2, conversamos um pouco, e a gente tinha um amigo, um conhecido em comum. E aí eu estava lá andando, conversando, distraído, de repente esse amigo em comum estava conversando com eles e me chamou do outro lado: Anderson, vem cá, vem cá. E eu fui, sem saber o que estava acontecendo, e aí ele começou:
Pô, Anderson, conversa com esses dois. Puxa vida, ó, 10 anos de casado e não conseguem ter um filho, não deram um filho aqui ainda para nós. O casal olhou para os meus olhos, branco, não sabia o que fazer. E ali eu tive que ter um jogo de cintura para cortar ele com um jeitinho e a gente mudar de assunto, porque o casal ficou extremamente constrangido. Então é só quem vivencia a infertilidade, que sabe das angústias, sabe dos traumas, das crenças que a gente carrega dentro da gente. E quem está de fora, muitas vezes, não é por mal que está fazendo isso, por desconhecer, por faltar essa sensibilidade, acaba trazendo um prejuízo adicional. Olha o que a Josi comenta. Só Deus para dar forças para vocês. Que história linda. Parabéns para todos. Médico top. Obrigado, Josi. A Érica dos Santos Costa. História de vitórias. Sem dúvida. E você é outra vitoriosa, viu? Deus é maravilhoso. Deus nos deixou a medicina. O impossível. Ó, a Keca comentando. Deus nos deixou a medicina. O impossível ele faz para nós, não é mesmo? Com certeza, Keca. Ele no comando sempre. A Janine, parabéns, doutor. Que Deus continue te abençoando. Amém, Janine. Obrigado. Então, pessoal, não desistam do sonho. Por mais adversa que pareça a situação, sempre tem uma luz no fim do túnel. A gente não está no controle em 100% das vezes. O que precisa fazer é avaliar a situação com uma certa racionalidade, ver o que está à disposição para ser feito, e a partir daquele momento, encarar o tratamento sabendo que você está diante de uma doença chamada infertilidade, que como qualquer outra doença, existe o tratamento, só que se ele vai ser efetivo ou não, nós não sabemos. Infelizmente, no nosso país, hoje, ainda existe muito preconceito. Tá? Nós hoje recorremos à medicina para tratar um câncer, recorremos à medicina para tratar hipertensão, diabetes, unha encravada, câncer de pulmão, pneumonia, e as pessoas ainda não conseguem, algumas pessoas ainda não conseguem enxergar a infertilidade como uma doença. E como qualquer outra doença, a gente precisa buscar o tratamento. E se esse tratamento vai dar certo ou não está no nosso controle. A gente precisa só fazer a nossa parte. Tá? Por isso, pessoal, que eu comentei com vocês, que está saindo esse... a Janaína comenta, em algum momento bateu a ansiedade ou depressão ou pensamentos negativos, Dani Neto? Bateu. 4 dias, praticamente. Então, a gente tinha dias, eu particularmente, tinha dias que eu não queria sair de casa. Eu queria... lá no serviço, às vezes eu queria só ficar atendendo o cliente, porque era uma forma que eu não pensava em... Então, assim, e às vezes até em casa mesmo, eu e o Neto, a gente até evitava as conversas. Então, quando a gente tocava no assunto, a gente magoava. A gente não ia conversar, a gente só chorava. Então, mas aí depois foi passando, Deus foi dando força pra gente, né? Mas teve momentos que a gente pensou em desistir, não tentar, não passar mais por isso. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje, Dani, existem ferramentas que a gente pode utilizar, treinamentos, práticas que a gente pode fazer para tentar reduzir esses pensamentos negativos. Porque ter o pensamento negativo faz parte do cotidiano da pessoa, da sociedade, do ser humano. Só que a maioria desses pensamentos, eles não são reais. São coisas que não aconteceram. E faz o quê? A gente sofrer por antecipação. Faz a gente entrar num looping de sofrimento. A gente entrar numa cadeia de sofrimento que a gente acaba se paralisando e não consegue avançar para decidir o que vai fazer dali para frente. Então, hoje nós temos, por exemplo, o pensamento negativo, uma forma da gente enfrentá-lo é aceitar que ele existe e de nomear esse pensamento. Então, dá um nome para a tristeza, dá um nome para a desesperança, dá um nome para o fracasso. E a partir do momento que você nomeia aquilo ali, você começa a perguntar, será que realmente isso é verdade? Isso já aconteceu? Será que se acontecer, como é que vai ficar a minha vida? Ela realmente vai acabar, como está se passando na minha cabeça? E aí, depois disso, você determina o que você pode fazer de diferente para ocupar a sua cabeça e com pensamentos mais atrativos, né? Menos pessimistas. Ó, o Reginaldo, louvado seja Deus, o que ele promete, ele cumpre. A Rosinha, primeiro confiei em Deus e depois na medicina, na equipe Cefep. Ô, Rosinha, obrigado. Obrigado por todo o carinho com a gente. A luta de vocês é a nossa, com certeza, Rosinha. As lágrimas
e também as alegrias, viu? E agora vamos, se Deus quiser, torcer para ser as alegrias sempre, né? Ó, estão falando que vem o irmãozinho ou a irmãzinha para Pedrinho. É, dona Eric e seu Roden, vocês vão se preparando aí que já já vocês vão estar do lado aí da Dani e do Neto também, para fazer uma live aqui com a gente. E não se esqueçam que também temos embriõezinhos de vocês guardados. Eu sei que a luta foi grande, o sofrimento foi grande, né? O luto foi grande, mas venceu. Aqui, ó, a Josi comentando que você, Dani e Neto, são inspiração para muitos casais, tá? Muito legal, muita gente comentando, eu já estou meio perdido aqui, ó. A Hilda, parabéns ao doutor com toda essa sabedoria e amor. Ô, irmã Hilda, Deus abençoe, obrigado. Vou deixar salvo, Patrícia vai estar no GVT, tá bom? Sem falta, viu? Então, pessoal, era isso, tá? A gente é meio rapidinho, vocês já viram paulistanos, né? Daniela e Neto, paulistanos, é tudo meio rapidinho. Então, eles resumiram a história da síndrome do ovário policístico e do fator masculino, venceram a SOP, venceram o fator masculino, o Pedrinho veio para alegrar a nossa vida, e agora é só bênção, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Dani, obrigado, Neto, obrigado, Pedrinho, elétrico, tá bom? Obrigada. Foi um prazer participar do seu canal. Falei bastante, mas foi muito bom. Só minha esposa que fala. É só Ele ela morre que de fala. vergonha. Eu já vi eu já vi, Neto, quem que manda aí na sua casa, não tem jeito, viu? Mas obrigado pela participação de vocês, tá bom? Um abraço para todos. Deus abençoe. Amém.